Eu sou a professora Vivian Ventura, de Língua Portuguesa, e na aula de hoje nós vamos conhecer os 3 modos verbais. Bem, na língua portuguesa, os verbos, como formam um grupo muito grande, são divididos em 3 modos verbais. São eles o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Ficou difícil? Vamos ver agora os 3 modos separadamente, começando pelo modo indicativo. Os verbos que fazem parte desse grupo indicam certeza, isto é, indicam que algo está acontecendo, que aconteceu ou que acontecerá na realidade. Dizemos que o modo indicativo é o modo da realidade. Por exemplo, quando afirmamos que João estuda sempre, temos o verbo estudar no modo indicativo, pois na frase ele indica um fato que acontece na realidade. Já no modo subjuntivo, acontece o contrário. O modo subjuntivo não indica uma realidade, não indica um fato real, mas uma possibilidade, um desejo, uma hipótese, como em talvez João estude amanhã. Note que neste caso, o verbo estudar não expressou uma certeza, mas uma dúvida, uma possibilidade. Dessa forma, não há como ter certeza se João estudará ou não amanhã. É apenas uma possibilidade. E o modo imperativo? O que ele expressa? O modo imperativo é o modo da ordem, do conselho e do pedido, como em estuda agora, João. Veja que houve uma ordem, ou mesmo um pedido para que João estude. A partir de agora, veremos os 3 modos verbais separadamente. Vamos começar pelo modo indicativo, porque é o maior modo. Ele abriga 6 tempos verbais. Vamos olhar quais são esses tempos do modo indicativo? Preste atenção. O modo indicativo é dividido em tempos: presente, pretérito, que indica o passado, e ele pode ser imperfeito, mais que perfeito ou perfeito. E o futuro, que também se subdivide em futuro do presente e futuro do pretérito. Achou difícil? Complicado? Não se preocupe. A partir de agora, nós vamos ver como esses tempos são aplicados em frases. Veja esta primeira frase. Marcos pesca todos os dias. O peixe está vivo. Neste caso, o presente indicou ações que ocorrem repetidamente ou que estão ocorrendo naquele momento. Dessa forma, o presente se forma. Vamos falar agora sobre o pretérito, que é a mesma coisa que falar do passado. Vamos ver os exemplos. Na frase, Marcos pescou uma grande quantidade de camarão. Perceba que a ação de Marcos foi totalmente concluída, foi finalizada. Isto indica que o verbo pescou está no pretérito perfeito do modo indicativo. Já em Marcos pescava camarões quando uma forte tempestade começou, o verbo pescava indica que Marcos realizava uma ação que foi interrompida. Por isso, o pretérito não é perfeito, é imperfeito, porque a ação não foi totalmente concluída. E na frase,
Quando a tempestade caiu, Marcos já pescara os camarões. Dizemos que o verbo está no pretérito mais que perfeito, pois a ação de pescar foi concluída antes de outra que também já havia sido concluída. O futuro é um tempo que indica ações que ainda vão ocorrer ou que ocorreriam, mas por algum motivo não ocorreram. Vamos ver mais estes exemplos. Marcos pescará amanhã. Marcos pescaria se a tempestade não tivesse caído. Note que a primeira frase, Marcos pescará amanhã, apresenta uma ação que Marcos irá realizar. Já na segunda, Marcos iria realizar uma ação, porém não conseguiu. E estes são os 6 tempos do modo indicativo, que é o modo dos acontecimentos que ocorrem no presente, que ocorreram no passado e que ainda irão ocorrer no futuro. Até a próxima aula!